Ok, gente. Então, bom dia. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha feito alguma capacitação sobre hanseníase, né? Então, eu pensei de fazer mais uma conversa mesmo, né? Até usei o mesmo título aqui que eu usei para a aula com os agentes de saúde, né? Porque vai ser uma conversa mais rápida, muito voltada para essa questão do Janeiro Roxo, né? Das atividades de busca da hanseníase. E então vamos só lembrar alguns conceitos mais básicos, né, sobre a doença. Então, a hanseníase é uma doença bacteriana, infecto-contagiosa. Então, é uma doença. Vocês vão me desculpar porque eu estou com a garganta péssima também. Mas, enfim, a hanseníase é uma doença bacteriana, né? Infecto-contagiosa, transmitida pelo Mycobacterium leprae, né? Como a gente sabe. Ela. Agora me perdi aqui na apresentação. Eu estou na tela, a minha tela está sendo apresentada. Tá sim, sua tela está sendo apresentada. Tá, então, a doença bacteriana causada pelo Mycobacterium leprae, né? Descoberto pelo Hansen, que era norueguês, e provou que a doença era causada por bactéria, né? Transmitida pelas vias aéreas superiores, igual à tuberculose. Um dado muito importante, né, é que a maioria das pessoas é resistente à hanseníase, então a gente acredita, estima que em torno de 95% das pessoas possa se infectar e não adoecer por causa de uma resistência natural. E o grande problema da hanseníase é o tropismo, né? É a atração que o Mycobacterium leprae tem pela célula de Schwann, que é a célula que envolve o axônio no nervo periférico. Então, a partir do momento que a gente tem essa infecção, isso pode levar a um processo inflamatório com destruição tanto dos filetes nervosos da pele, como dos nervos periféricos dos braços e das pernas, então, causando as incapacidades físicas que são tão temidas e que são principalmente a marca da doença, especialmente do que a doença foi no passado, né? Então, essa imagem da deformidade física, né, que é muito ligada com a questão da lepra, ela era uma verdade no passado para quase todos os pacientes. Quando a gente não tinha tratamento, a gente não tinha antibiótico, a gente não tinha corticoide, a gente não tinha as técnicas de prevenção de incapacidade, né? Obviamente, com o tempo, essa doença mudou, né? Porque surgiram os antibióticos, nosso conhecimento aumentou. Então, hoje, a gente não tem o percentual de incapacidade física que tinha no passado, mas nós, infelizmente, ainda temos pacientes que são diagnosticados com as incapacidades físicas instaladas, uma coisa que pode ser evitada pelo diagnóstico precoce, né? Nesse sentido aí, né, a hanseníase aqui no Rio Grande do Norte, né, ela é um desafio muito grande, porque nós temos um aparente pequeno número de casos, né, quando a gente olha para o Brasil e para os estados vizinhos, nossa taxa de detecção de casos é pequena, mas nós temos um dos maiores percentuais de incapacidade física de casos novos no diagnóstico, né? Então, isso já mostra para a gente que a gente tem um diagnóstico tardio, né? Infelizmente. E é contra isso, realmente, que a gente tem que lutar, né? Então, 95% da população não desenvolve a doença por causa da resistência natural, mas um percentual da população não tem essa resistência, vai desenvolver a doença após se infectar. E aí vai desenvolver uma doença de acordo com a sua resposta imune frente àquela infecção. Então, por isso que nós temos diversas apresentações clínicas da hanseníase, né? Eu acredito que esse é um desafio na prática, né? Porque a doença pode aparecer de formas muito diferentes. Então, leva um tempo para a gente reconhecer, né, as diferentes formas da hanseníase, né? Então, por conta dessa variabilidade clínica, né, do ponto de vista didático, a gente divide os pacientes em dois grandes grupos, né? São os paucibacilares, que são aquelas pessoas que têm uma boa resistência contra o bacilo, portanto, elas desenvolvem poucas lesões e uma pequena carga bacteriana, né? E no outro grupo, nós temos os multibacilares. São aquelas pessoas que não têm uma boa resposta
de imunidade celular, que é a que limita a multiplicação do bacilo. Então, o bacilo multiplica muito, as pessoas apresentam altas cargas bacilares e um grande número de lesões. São esses os pacientes que efetivamente transmitem o micobacterium na comunidade. Em termos de classificações, no Brasil a gente usa a classificação de Madrid, não é, que divide a hanseníase em 4 formas. A forma inicial é chamada de indeterminada, são lesões muito discretas, e a partir daí, de acordo com a resistência imunológica do indivíduo, ele vai desenvolver, quando ela não é diagnosticada e tratada nessa fase, ele vai caminhar para uma das outras 3 formas. Quando você tem uma boa resistência, se desenvolve o polo tuberculoide. Quando essa resistência é muito ruim, desenvolve-se o polo vichoviano. E quando ela é intermediária, desenvolve-se a forma de Morph. Então, a forma tuberculoide ela é extremamente localizada, a forma vichoviana é extremamente disseminada, e a forma de Morph é um intermediário entre as duas. Então, a forma inicial apresenta lesões muito discretas. São manchas hipocrômicas, às vezes difíceis de ver, e que a gente só encontra mesmo, geralmente, quando a gente está procurando. Quando a gente sempre que a gente faz uma capacitação de hanseníase, as pessoas pensam e dizem, já deixei passar muito essas manchas. E, com certeza, todos nós deixamos passar porque a gente não está atento para essa possibilidade dessas lesões tão discretas serem hanseníase. Então, por isso que é muito importante fazer as campanhas de busca, quando a gente volta o nosso olhar para qualquer mancha, e a gente fazer o controle dos comunicantes, que é um grupo populacional de maior risco para adoecer. São aquelas pessoas que convivem com os pacientes. Então, nesse momento que a gente está examinando os comunicantes, a gente deve considerar qualquer lesão de pele como suspeita de hanseníase. É nesse momento que a gente tem a oportunidade de diagnosticar esses casos. Aqui, outros casos de hanseníase indeterminada são manchas hipocrômicas, geralmente, mais claras do que a pele circunvizinha, e de uma apresentação muito inocente. Mas quando a gente está falando em área endêmica e incomunicante, a gente realmente deve considerar a possibilidade de hanseníase, mesmo sendo lesões discretas. Essas lesões na face, então, elas são um desafio muito grande, porque criança, por exemplo, tem muita lesão hipocrômica na face, geralmente por ressecamento, por dermatite atópica, por desidratação da pele. Então, essas lesões elas são um desafio no dia a dia, quando a gente vê essas lesões em criança. A gente a primeira conduta é hidratar, realmente, hidratar, diminuir o número de sabonete, por exemplo, na face, e reavaliar. Se é um comunicante de hanseníase, se é uma pessoa que mora numa área endêmica, aí realmente a gente deve testar a sensibilidade dessas lesões para descartar ou confirmar o diagnóstico de hanseníase. Aqui a gente está vendo a forma tuberculoide. Então, depois daquela fase de lesões hipocrômicas, discretas, se o indivíduo desenvolve uma boa resposta contra o bacilo, essas lesões elas vão ficar localizadas. Então, as bordas das lesões começam a ficar mais evidentes. Então, a gente tem essa característica da hanseníase tuberculoide. O bordo aqui da lesão é mais elevado, é mais evidente, deixando aquela infecção bastante localizada. Às vezes nós temos essas pequenas placas que também passam despercebidas, mas sempre a gente tem essa característica, das bordas bem marcadas, lembrando muito uma micose superficial. Então é muito frequente a gente ter esse diagnóstico, O paciente vem com a lesão de hanseníase e já está usando creme antimicótico há 3, 4, 5 meses, Então, isso também é uma coisa que deve nos alertar. Eu acho que não é um pecado a gente confundir uma lesão de hanseníase tuberculoide com uma micose superficial, porque lembra realmente. Agora, se é uma lesão que não está respondendo a um tratamento convencional, a gente deve estar atento para esse diagnóstico. Uma outra coisa é que as micoses elas têm uma evolução rápida. Geralmente a pessoa chega dizendo que está com aquela lesão ali há 15 dias, há um mês, coça, aumenta rápido,
são características que a gente não vê na hanseníase, né? Então, outros casos de hanseníase tuberculoide, às vezes as lesões elas são um pouco maiores, às vezes elas são bem maiores, como aqui no caso dessa lesão da perna, mas mantendo aquele aspecto do bordo muito bem delimitado, né? E como é que a gente sabe que aquela lesão é uma lesão de hanseníase e não de tuberculose? Desculpe, e não de uma micose superficial, né? Então, a grande pista para o diagnóstico de hanseníase é o teste de sensibilidade. Como a bactéria afeta os nervos periféricos, né? Ela afeta os pequenos filetes nervosos da pele e, como consequência, a gente vai ter a diminuição dos pelos, a diminuição da produção de suor e a diminuição da sensibilidade ao calor, à dor e ao tato, né? Então, se fala muito na questão da mancha dormente na hanseníase, né? Essa mancha dormente, ela é apenas um dos aspectos do comprometimento da infecção, né? Porque nós vamos ter também o comprometimento dos pelos e o comprometimento da produção de suor, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma foto de uma biópsia de pele, onde a gente vê um filete nervoso e a gente vê todo esse infiltrado inflamatório ao redor daquele filete nervoso, né? Então, é essa inflamação que pode destruir o nervo e que compromete o impulso elétrico naquele nervo e, portanto, a função tanto da sudorese quanto a inervação dos pelos e a sensibilidade. Então, a gente vê aqui uma lesão típica de hanseníase, onde a gente vê uma forma tuberculoide, bordos bem marcados. A gente vê a diminuição de pelo nessas lesões, né? A gente vê que o pelo está normal ao redor, nessa região da coxa, mas sobre essa lesão o pelo atrofiou. A gente vê também uma superfície mais áspera e quando a gente faz o teste de sensibilidade, a gente vê que essa sensibilidade está comprometida. O teste da sensibilidade a gente pode fazer com um tubinho aí de ensaio com a água quente, por exemplo. Então, quando a gente toca a pele normal, o paciente percebe que está quente. Quando a gente toca a lesão suspeita, ele acha que está frio, né? Não percebe a temperatura. Então, isso é diagnóstico clínico de hanseníase. Lesões de pele com diminuição da sensibilidade fecham o diagnóstico, tá certo? A gente, na prática, pode usar a sensibilidade tátil também, um chumacinho de algodão, pede para o paciente fechar os olhos. Quando a gente testa a pele normal, o paciente percebe e ele aponta para o lugar que está sentindo. Quando a gente toca a lesão de hanseníase, ele não percebe, porque ali tem um comprometimento da sensibilidade. Também fecha o diagnóstico, né? Atualmente, na prática, eu tenho usado muito um algodão com álcool gelado. A gente usava muito éter, mas o éter sumiu, né? A gente não tem mais éter nas unidades de saúde. Quando a gente toca a pele com o algodão embebido em éter, ele dá uma sensação de frio e a gente consegue fazer esse teste de sensibilidade. O álcool, ele não dá essa mesma sensação. Ele dá uma sensação assim, que é uma temperatura um pouco diferente, né? Mas a gente começou lá no hospital a testar, deixar um vidrinho com álcool no congelador. Então, ele não congela, mas ele dá uma sensação bem gelada mesmo. Então, eu tenho gostado muito de testar assim, porque o primeiro comprometimento sensitivo que acontece na hanseníase é térmico da temperatura, né? Então, se a gente começa a testar só o tátil, você pode deixar passar casos de hanseníase que tinham comprometimento da sensibilidade térmica, mas não da tátil, né? Então, o ideal é a gente testar a temperatura mesmo, né? Então, essa forma de testar eu tenho achado muito prática. Fica um vidrinho lá com álcool no congelador, quando a gente precisa, vai lá, embebe o algodão. Quando você toca a pele normal, a pessoa diz que está gelado. Quando a gente toca a lesão, a mancha, a pessoa diz que a temperatura está normal, né? Que está quente. Então, isso é uma alteração de sensibilidade bem marcada e fecha o diagnóstico, né? Nós temos aqui 2 testes de sensibilidade. Eu não sei se vai ser possível você... Mas eu vou tentar essa projeção aqui, tá? Passar o vídeo. Bom, então a gente vai usar 2 algodões, tá certo? Esse aqui eu vou embeber em éter.
E aí ele dá uma sensação. O que é que você sente aqui? E esse? Esse aqui está sem e esse está com o F, tá? Agora você vai fechar os olhos, você vai me dizer o que está sentindo, tá bom? Esse qual é? E aqui? Esse aqui? Esse? E aqui? E aqui? E aqui? Pronto. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, Então, só, deu... licença, doutor Maurício, só alguém pediu para tentar falar um pouquinho mais perto do microfone, mas eu também Tá. peço para que coloquem o fone, às vezes com o fone fica melhor, eu estou conseguindo ouvir bem. Bom, tudo bem, minha voz tá ruim mesmo e eu vou tentar, mas só que eu tenho que ficar segurando o microfone, né? Bom, mas deu para escutar as respostas da paciente no teste? Sim, eu consegui. Bom, então, vocês vejam que eu mostrei para ela 2 algodões, né? Um embebido em éter, né? Esse teste foi feito com éter, e o outro estava sem nada. Então, a gente mostra para o paciente com o olho aberto os dois. Então, a pessoa sente que tem um algodão que é gelado e o outro que a temperatura está normal. Quando ela fecha os olhos, o que vai me dar o diagnóstico é o testar o algodão na pele, o mesmo algodão gelado, eu comparo a resposta quando eu toco na pele normal e quando eu toco na lesão. Então, o que aconteceu aqui foi que quando eu toquei na pele normal, ela referia como gelado, e quando eu tocava na lesão, ela dizia que era normal. Aqui nessa outra lesão, eu vou fazer um teste com monofilamento, né? Agora você fecha os olhos e a gente vai fazer o teste de olho fechado. Então, vocês vejam que, não sei se deu para ouvir, porque às vezes o som do vídeo sai, às vezes não sai, né? Então, ali eu usei um monofilamento. Monofilamento, a gente está fazendo um teste tátil, tá? Então, lembrar para vocês que não é a primeira sensibilidade que é afetada, a primeira é a térmica. Então, a gente deve sempre dar preferência para o teste térmico. Nas lesões de hanseníase tuberculoide, onde a gente tem uma alteração de sensibilidade muito marcada, né? Então o teste tátil já está alterado. Então é o caso daquela lesão que a gente viu aqui, né? Então uma lesãozinha com um bordo muito nítido, forma tuberculoide. Aliás, as duas são tuberculoide, né? Mas aqui a gente já tem uma alteração da sensibilidade tátil. Então, se eu estivesse fazendo um teste com um chumaço de algodão para a pessoa apontar onde estava sentindo, da mesma forma que eu fiz aqui com o monofilamento, a gente já teria uma alteração bem marcada. Mas, quando a gente vê, então existe uma diferença da sensibilidade. Então, aqui, por exemplo, é uma foto de uma biópsia de formas tuberculoides da hanseníase. Então, vocês vejam, o que a gente está vendo aqui de em roxo na profundidade da pele, esse é um fragmento de pele, o que a gente está vendo aqui em roxo é um filete nervoso. Então, ele está roxo por causa do infiltrado inflamatório, né? Esse é o núcleo das células inflamatórias que deixam essa cor escura. Então, vejam que há um infiltrado inflamatório brutal aqui na hanseníase tuberculoide, né? O mesmo sistema imune que faz com que eu impeça a multiplicação do bacilo é o mesmo sistema imune que vai provocar a inflamação dos lugares aonde o bacilo está. Então, aqui eu tenho inflamação na raiz dos pelos, eu tenho inflamação nas glândulas de suor e eu tenho inflamação no filete nervoso. Então, na hanseníase tuberculoide, como a resposta imune é muito boa, o processo inflamatório é muito grande e o comprometimento da sensibilidade é muito evidente. Então, a gente tem esse teste muito evidente, tanto da sensibilidade térmica, mas também da dolorosa e da tátil.
Agora, quando a gente está falando em hanseníase indeterminada, da mesma forma que essas lesões na pele, elas são iniciais, quando a gente olha para a biópsia de uma hanseníase indeterminada, a gente não vê aquela inflamação tão intensa, porque esse processo inflamatório também é inicial. Então, a gente vai ter um processo inflamatório muito mais leve. Então, o teste da hanseníase indeterminada, obrigatoriamente, tem que ser o térmico. E o tipo de resposta que a gente vai observar é assim: a gente testa a pele normal, a pessoa diz que é gelado. Quando a gente testa a mancha, ela diz é frio, é menos gelado. Né? A gente nota que tem uma alteração, mas ela não é tão marcada como na hanseníase tuberculoide. Tá bom? O que a gente discutiu até aqui, a gente fecha o caso de hanseníase clinicamente, seguindo o primeiro critério diagnóstico que a gente tem, que são lesões ou áreas da pele com diminuição de sensibilidade. Né? Principalmente quando a gente está examinando comunicante, a gente deve fazer essa pergunta: tem algum lugar na sua pele que o senhor sente dormente? E às vezes a pessoa diz: esse lugar aqui na minha mão é dormente. Então, isso pode ser uma área da pele que tem alteração de sensibilidade. Geralmente, eu peço para o paciente pegar uma caneta e marcar o lugar onde ele sente aquela dormência, e ali, assim, a gente faz o teste de sensibilidade, comparando a pele normal com aquela pele que ele marcou como dormente. Isso também fecha o diagnóstico de hanseníase. Bom, no outro extremo da resposta imune, a gente vai ter os pacientes que não ativam a imunidade contra o bacilo. Quer dizer, eles ativam a imunidade, mas é a imunidade humoral. Então, eles produzem anticorpos, mas esses anticorpos eles são ineficazes para limitar a multiplicação do bacilo. Então, o bacilo causa uma multiplicação muito grande e causa uma doença disseminada, né? Então, são múltiplas lesões, múltiplos nódulos. A infiltração da pele, a gente vê o aumento dos sulcos naturais, a queda da sobrancelha. Então, vejam que são aspectos clínicos totalmente diferentes daquelas formas localizadas que a gente viu até agora. Né? Um aspecto muito característico da hanseníase vichoviana é a infiltração do pavilhão auricular. Então, em áreas endêmicas e durante essas oportunidades de busca de casos, a gente deve estar muito atento para esse aspecto, né, da infiltração dos pavilhões auriculares, né? E os nódulos em infiltração. Então, a forma multibacilar, especialmente a vichoviana, vai se caracterizar por esses aspectos. Múltiplas lesões, especialmente infiltração do pavilhão auricular, queda de sobrancelha, infiltração da face e múltiplos nódulos, né? Nesses pacientes, a gente não vai fazer diagnóstico testando a sensibilidade nesses nódulos. Né? A gente não tem, do mesmo jeito que o sistema imune ali na forma tuberculoide, o sistema imunológico foi quem causou o processo inflamatório e que comprometeu os filetes nervosos, aqui eu não tenho esse processo inflamatório na pele. Então, eu não vou ter aquela alteração de sensibilidade nas lesões marcadas, como numa forma tuberculoide. Né? Então, esses casos, é muito mais importante eu pesquisar a sensibilidade nas mãos e nos pés. Perguntar se a pessoa tem dormência nas mãos e nos pés e fazer o teste sensitivo nas mãos e nos pés. Né? São esses casos que a gente faz a baciloscopia e vem positiva. Né? Nos casos paucibacilares, ela vem negativa, não ajuda. Mas aqui nas formas multibacilares, a baciloscopia é muito bem-vinda, né? Lembrando para vocês que a gente tem a baciloscopia disponível no Laboratório Central, né, em Natal. E aqui a gente tem a forma dimorfa. A forma dimorfa vai apresentar um aspecto clínico intermediário entre a hanseníase vichoviana e a hanseníase tuberculoide. Então, não tem aquele aspecto tão infiltrativo, nem de tantos nódulos como a gente tem na hanseníase vichoviana, mas também não são lesões tão localizadas como a hanseníase tuberculoide. Então, a gente tem geralmente esse aspecto que se chama de lesão foveolar, é muito típico, né? Geralmente a gente tem uma área de pele polpada no centro da lesão e infiltração dos bordos, né? Aqui, novamente, esse aspecto se repete, mas são pacientes que apresentam múltiplas lesões. E aqui, sim,
aonde a gente colhe um exame e a gente tem certeza que é hanseníase porque a gente vê o bacilo, né? E aqui, com relação à sensibilidade, também estou mostrando aqui uma foto de uma biópsia numa pele de um paciente com a hanseníase multibacilar, aqui no caso é uma forma vichoviana. Vejam só, o infiltrado inflamatório, ele é da pele como um todo. A gente não tem aquela agressão ao filete nervoso. Então, por isso que muitas vezes a gente não vai ter alteração da sensibilidade na lesão. Quando eu tenho lesões assim mais circunscritas, essas lesões foveolares, né, vale a pena sim a gente fazer o teste de sensibilidade. Mas numa forma vichoviana, onde eu tenho um infiltrado difuso, né, não vai adiantar muito fazer teste de sensibilidade em cima daqueles nódulos. O que fecha o diagnóstico é o critério clínico mesmo, né, que é dessa infiltração difusa, né? E aí a baciloscopia é o terceiro critério diagnóstico, né? Eu pulei do primeiro para o terceiro, que é a baciloscopia positiva. Baciloscopia positiva na pele não só fecha o diagnóstico de hanseníase, como classifica o paciente como multibacilar. Se for encontrado um bacilo, já é multibacilar, na baciloscopia do esfregaço dérmico, né? Muito bem, e a gente tem então o terceiro critério diagnóstico, que é esse comprometimento dos nervos periféricos com espessamento neural associado a alterações sensitivas, motoras ou autonômicas, né? Então, esse é um critério diagnóstico de hanseníase. Quando eu tenho o espessamento do nervo e eu tenho alteração da sensibilidade no território do nervo, não é? Ou alteração da função daquele nervo, por exemplo, é um paciente que tem um espessamento desse nervo fibular e ele tem uma diminuição de força para levar o pé, né, para dorsiflexão plantar. Então, isso também é critério diagnóstico de hanseníase. Então, vejam bem, aqui a gente está vendo já as consequências da neuropatia, né? Então, anestesia nas mãos, anestesia no pé, o paciente às vezes aparece com essas bolhas, você pergunta o que é, ele nem sabe o que foi, né? Garra, pé caído, atrofia muscular, diminuição de força de oclusão das pálpebras, né? Que é o lagoftalmo. Então, todas essas são alterações neurológicas, não é? Que também a gente, infelizmente, o paciente às vezes já chega com elas. Então, vejam bem, eu tenho um paciente que tem várias lesões cutâneas, tem uma infiltração, tem nódulos, eu fico em dúvida se aquilo é hanseníase ou não, mas quando eu faço o exame neurológico, eu já vou encontrar que ele tem um pé dormente, que ele tem uma diminuição de força na mão. Então, esses critérios são peças de um quebra-cabeça que a gente vai montando para fechar o diagnóstico, tá? Então, esses são os três critérios para diagnóstico clínico e baciloscópico da hanseníase, né? Com relação ao tratamento, até bem pouco tempo, a gente tinha dois esquemas de tratamento. Que o tratamento chama-se poliquimioterapia, né? Vocês sabem, é uma associação de antibiótico. A gente tinha um esquema de tratamento para Pauci bacilar, que era essa cartela verde, e um esquema de tratamento para o multibacilar, que era essa cartela vermelha. O que a Organização Mundial de Saúde recomendou já desde 2018 foi que a gente abandonasse aquela cartelinha verde e tratasse todos os pacientes com o esquema de 3 antibióticos, certo? O Brasil, então, adotou essa recomendação em julho do ano passado, desde julho de 2020. Então, a gente não trata mais com aquela cartelinha verde. Talvez até tenha algum paciente por aí ainda tratando, mas são pacientes que começaram a tratar antes da mudança do esquema, então eles vão terminar a tratar com a mesma cartela. Mas já desde o meio do ano passado, que qualquer paciente de hanseníase deve ser tratado com o esquema dos 3 antibióticos, tá? O tempo de tratamento varia, a gente trata 6 meses para Pauci e 12 meses para multibacilar. E o resultado do tratamento da poliquimioterapia, né, quando a gente tem essas formas localizadas, como a forma tuberculoide indeterminada, o resultado é muito claro e é muito evidente, porque a gente consegue ver esse resultado durante os 6 meses de tratamento. Então, aqui um paciente no início e ao final do tratamento, não é com a regressão total da lesão. O paciente está satisfeito, a gente também. Mas nem sempre é assim.
Às vezes, quando o paciente termina o tratamento, ele ainda tem uma mancha. E essa mancha, às vezes, ela pode ficar como uma cicatriz da doença, né? E a dormência. Às vezes o paciente, quando a gente diz, pronto, não terminou o tratamento, está curado, né? Aí ele fala assim, mas essa mancha ainda é dormente. A dormência, às vezes, ela fica como uma cicatriz mesmo. Porque no momento que aquele filete nervoso da pele foi comprometido, foi destruído, às vezes ele não se regenera, né? Eu diria até que muitas vezes ele não se regenera, né? Levando em consideração que a célula nervosa, né, é a de mais difícil regeneração que a gente tem no organismo, né? Então, isso não é critério para se continuar tratamento. O critério é o que a gente já sabe que é suficiente mesmo, 6 meses para pausa e 1 ano para multa, tá? Essas manchas, às vezes, elas vão melhorando com o tempo e desaparecem com o tempo, mas é possível que fique alguma cicatriz. Quando a gente tem essas lesões maiores, mais evidentes, né, esse problema é ainda maior, porque quando a gente termina o tratamento, aqui no 6º mês, às vezes esse paciente, por exemplo, me disse assim, eu estou do mesmo jeito, né? Na verdade, como a gente tem a foto, a gente vê que do mesmo jeito mesmo ele não está, mas que ainda tem uma lesão muito marcada, né? E ele estava muito inseguro, né, quando eu disse que a gente ia parar o tratamento. Então, eu disse, então o senhor para e continua vindo aqui a cada 3 meses para a gente lhe acompanhar. E aqui está a foto dele, 9 meses depois da alta. Então, entre a segunda e a terceira foto, ele não tomou antibiótico, mas a gente vê que a lesão continuou regredindo ao longo do tempo, né? Quando a gente tem formas clínicas muito exuberantes, né, como a gente está vendo esses casos aqui, são casos de hanseníase bichoviana muito avançados, com muitas lesões, a gente não vai ter aquele resultado de sumir tudo em 1 ano. Então, tenho aqui um paciente no diagnóstico e tenho ele aqui no fim da poliquimioterapia, ele ainda tem muito nódulo, né? Então, eu parei o tratamento dele aqui e está aqui a foto dele 2 anos depois da alta. Então, a gente vê que essas lesões continuam regredindo. Então, não é critério para parar tratamento que as lesões tenham regredido. Aqui está o mesmo paciente no tratamento e quando a gente terminou a PQT. Então, vejam que a orelha dele está tão infiltrada quanto estava, um pouco melhor. A gente vê que ela desinfiltrou um pouco, né? Mas isso deixa o paciente muito inseguro e deixa a gente que é profissional de saúde também muito inseguro, né? Esse caso é o mesmo paciente da foto anterior e está aqui a foto do pavilhão auricular dele 2 anos depois que tinha terminado. Então, às vezes, essa evolução é lenta, é preciso a gente saber disso, é preciso a gente tranquilizar nosso paciente e deixar essa porta da unidade aberta, não é? Se ele se sente inseguro e se ele precisa continuar voltando. Uma coisa que atrapalha ainda mais é que a clofazimina, ela dá uma pigmentação da pele, né? Então, muitas vezes o paciente começa a tratar, tem uma lesão discreta, e aí ele vem com 2 meses dizendo que está pior. As lesões estão piorando, a mancha está piorando. Quando a gente olha, o que a gente vê é que tem a pigmentação do medicamento, né? Então, geralmente, eu digo para esses pacientes o seguinte, eu falo, olha, isso é um bom sinal, porque significa que o medicamento está chegando aonde era para chegar, né? E, de fato, a clofazimina ela se deposita muito no lipídio da pele da gente, por isso que dá aquele bronzeado, né? Aquele escurecimento da pele como um todo, mas ela se deposita também no lipídio da cápsula do bacilo. Então, aonde eu tenho bacilo, pigmenta mais. Então, é o caso dessas lesões que formam como se fosse uma tatuagem aonde tem bacilo, né? Então, por isso que eu costumo dizer isso, o remédio está chegando onde era para chegar, né? Aqui um Doutor paciente... Maurício, Pois não. bom dia. Eu queria saber, tipo assim, a questão da pigmentação da pele, né? Assim que costuma fazer o tratamento, a pele ela fica um pouco mais escurecida. E mesmo Isso. também após a cura, essa pigmentação ela fica ainda muito escurecida. Em média, quanto tempo a pele ela vai voltando à sua pigmentação normal após o tratamento, ou após a cura?
Olha, eu lhe diria que 6 meses depois que o paciente tiver parado a medicação, ele já nota um clareamento importante, né? Essa foto que está aqui na tela é uma pena, porque não apareceu a foto dele com 1 ano depois da alta, já apareceu ele com 6 anos. Mas é um paciente que a gente está vendo aqui a foto no diagnóstico e a gente está vendo a foto dele no último mês de tratamento. Então, é um paciente que parece pior do que estava realmente, né? Por quê? Porque escureceu tanto a pele, os nódulos ficaram tão escurecidos que o paciente realmente se sente pior. Então, esse paciente aqui, a gente parou o tratamento e eu tenho uma foto dele 1 ano depois, já com a pele bem mais clara. Quando eu terminar essa apresentação, eu vou tentar voltar para esse slide, porque se eu parar agora, dá uma confusão danada, né? E aí, um dia eu encontrei com ele no hospital, por acaso, já fazia 6 anos que ele estava de alta, e tirei essa foto aqui, para mostrar que realmente a pele dele voltou ao normal. Então, o que a gente queria era que essa fosse a foto do diagnóstico e que com 1 ano ele tivesse assim, né? A gente queria, o paciente também queria. Mas não é assim, tudo na hanseníase é lento, né? Mas eu, no final, vou mostrar para você. Mas eu lhe diria que, a partir de 6 meses, a gente vê uma melhora e a grande maioria dos pacientes, com 1 ano, estão com a pele praticamente despigmentada, né? Muito bem. Então, o que revolucionou também o tratamento da hanseníase, né, é a questão da prevenção das incapacidades, né? Então, a gente não adianta só dar o antibiótico, né? Então, é essencial para o tratamento de hanseníase a gente acompanhar a sensibilidade dos pacientes nas mãos, nos pés e nos olhos, a força muscular nas mãos, nos pés e nos olhos. Porque se aparecer algum dano neurológico novo durante o tratamento, existe a indicação da gente fazer a corticoterapia, né? Então, e também a gente precisa ensinar o paciente a conviver com a incapacidade, que às vezes ele já chega com ela. Então, às vezes eu tenho um paciente que já tem diagnóstico já com o pé dormente. Então, esse paciente, além de dar o antibiótico, eu vou ter que ensinar ele a conviver com esse pé. Quais são as consequências de um pé dormente? É a pessoa se cortar e não sentir, a pessoa calçar um sapato apertado, formar um calo, formar uma bolha e não sentir. Então, é aí que começa a incapacidade. Aquela bolha infecta, ela ulcera, né? Vem as bactérias da pele, forma uma úlcera, aquela úlcera chega no osso, causa uma osteomielite, né? Então, eu tenho que testar a sensibilidade e força de todos os pacientes e discutir isso com eles, né? Fazer a educação em saúde para que ele tenha a prevenção da incapacidade. Se é uma pessoa que tem um pé dormente, eu tenho que explicar para ele. Olha, não pode usar sapato apertado, tem que ser um sapato que proteja o pé, não pode andar descalço. Todos os dias tem que olhar para esses pés para ver se houve algum ferimento. Tem que hidratar, porque do mesmo jeito que a gente tem um comprometimento daquela glândula sudorípara na pele, a gente tem um ressecamento muito importante das mãos e dos pés. E esse ressecamento dos pés é muito importante mesmo, porque às vezes é a partir dele que começam a aparecer fissuras, aquelas fissuras abrem, vem a infecção, né? Então é muito importante a hidratação como prevenção de incapacidade, né? E aí a adaptação da vida da pessoa àquela nova realidade. Se é uma pessoa que tem a mão dormente, por exemplo, ela não pode cozinhar sem usar uma luva térmica, né? Geralmente a gente recomenda que mude esses instrumentos que a pessoa cozinha para instrumentos com cabo de madeira, porque ele não esquenta, né? Se eu for usar um garfo desses, um garfão desses, assim, metal, a pessoa deixa lá dentro da panela, ele esquenta como um todo, quando a pessoa for pegar, se queima e não sente, né? E os calçados adaptados, né? Quando a pessoa já tem uma incapacidade instalada também, a gente tenta fazer a reabilitação daquela função, né? Então, aqui existem os engrossadores, a pessoa que tem uma garra já não consegue fechar a mão, existem os engrossadores universais, que se usa para talher, se usa para escova de dente, para caneta, né? Aqui a proteção do copo num paciente que tem a mão dormente, está se protegendo com um material que faz o isolamento térmico, é uma férula para o paciente que tem um pé caído, né?
Então, é isso. A gente tem que diagnosticar precocemente para evitar incapacidade. Quando o paciente já chega com algum grau de incapacidade, a gente tem que evitar, tem que ensiná-lo a evitar a piora. E quando ele chega com um dano maior, a gente tem que tentar fazer a reabilitação física, né? Vou dar uma palavrinha sobre reação, porque eu acho que é um ponto importante, né? Uma coisa que acontece com cerca de 35% dos pacientes. Quando a gente está olhando só para os multibacilares, chega a afetar 60% dos multibacilares. São coisas, então, comuns, né? Os pacientes, quando escutam esse nome reação, eles ficam achando que foi uma reação ao remédio e não tem nada a ver. A reação ansênica não é reação medicamentosa, então é preciso que a gente discuta um pouco isso para a gente poder explicar aos pacientes, né? Então, quando a gente fala em reação, né, vem essa pergunta: é uma reação a quê? É uma reação ao bacilo, é uma reação ao Mycobacterium leprae, né? Como eu falei para vocês, a resposta imunológica do indivíduo contra o bacilo é muito importante, né, para limitar a multiplicação dele. Então, por isso que no paciente tuberculose eu tenho poucas lesões, porque eu tive uma boa imunidade. No paciente vichoviano eu tenho muitas lesões, porque a imunidade celular não foi ativada. Só que, durante o tratamento, quando a gente começa a dar antibiótico, a gente começa a destruir esses bacilos vão se fragmentando, é comum esse sistema imunológico despertar, né? Então, aquele paciente que não reagia contra a doença, ele apresenta uma reação ansêmica. Então, nesse contexto, a reação ela é um bom sinal. Significa uma melhora do status imune do indivíduo contra o bacilo, contra a doença, né? Mas o problema é que isso leva a um processo inflamatório muito importante. Então, a gente está vendo aqui um paciente com uma forma dimorfa, a gente vê essas lesões bem clarinhas, né? Essas lesões que a gente chama de lesão foveolar, que é típica da forma dimorfa. E aí, um belo dia, a pessoa chega, no caso desse paciente, no 3º mês de tratamento, com esse quadro clínico. Então, às vezes, o paciente diz assim: doutor, eu estava bonzinho, comecei a tomar esse remédio e agora estou desse jeito, né? Então, a pessoa acha que é uma alergia ao remédio, aí ela escuta essa palavra reação, acha que teve uma reação ao medicamento e não tem nada a ver. Isso é uma reação imunológica, é uma melhora da imunidade celular. Então, como o organismo dessa pessoa agora passa a reconhecer a bactéria, ela vai causar uma inflamação nos lugares aonde estão as bactérias. Então, nas lesões cutâneas, né? Então, aqui no caso, as lesões cutâneas ficaram muito mais evidentes. Então, é um bom sinal. Só que essa inflamação, às vezes, é até dolorosa. E a gente tem o risco da inflamação do nervo. E a gente tem o risco do dano neurológico nesse momento. Então, é por isso que a gente precisa tratar a reação ansêmica, né? Aqui um outro caso de morfo, né? A gente vendo esse aspecto inflamatório. Então, sempre que o paciente tem esse aspecto inflamatório, a gente precisa fazer o exame neurológico para saber se essa reação não está sendo acompanhada de neurite. Então, vejam aqui a intensidade dessa inflamação, né? E aí, uma outra coisa que mudou a história da hanseníase foram os corticoides, né? Então, o corticoide é um medicamento que a gente recebe um paciente dessa forma, com esse processo inflamatório, às vezes com uma neurite também bastante dolorosa, e a gente começa a prednisona, e aí a pessoa volta com uma semana ou com 15 dias com o controle dessa inflamação. E é dessa forma, então, que a gente salva os nervos periféricos de serem destruídos, né? Então, o uso do corticoide também revolucionou muito a hanseníase, né? Então, por isso, às vezes, as pessoas têm na cabeça, né, aquela ideia da lepra como uma doença altamente contagiosa, como uma doença que leva à incapacidade, né? E eu digo muito que a gente mudou o nome da doença de lepra para hanseníase, porque hoje é mesmo outra doença, né? Antigamente você não tinha tratamento, todo mundo se incapacitava. Hoje você tem o antibiótico, você tem o corticoide, você tem as ações de prevenção de incapacidade, coisa que não se fazia antigamente. Então, realmente é uma outra doença, né? Então, esse é o aspecto da reação reversa, ou reação tipo 1,
que ela cursa com inflamação das lesões por melhora da imunidade celular. A gente precisa dizer isso para o paciente: olha, o que está acontecendo é que o seu organismo está reagindo contra a doença, isso é um bom efeito, agora vai tomar esse medicamento para desinflamar. Né? Porque se a gente não explicar, às vezes o paciente abandona o tratamento, porque ele acha que a reação foi do remédio. Né? Então, muitas vezes, durante esse quadro reacional, a gente vê a inflamação do nervo. Aqui a gente está vendo um nervo ulnar, né, passando aqui no cotovelo, e ele está bastante espessado. Junto com o espessamento vem a dor e vem a diminuição da função. A pessoa chega dizendo que está com a mão mais fraca, que as coisas estão caindo da mão, que a mão está mais dormente. Né? Então, isso são sinais de neurite que a gente precisa tratar com corticoide. Muitas vezes a gente tem essa placa da hanseníase em cima do trajeto do nervo. Então, aqui é um risco muito grande de ter uma neurite do nervo ulnar, né? Então, são casos que a gente precisa ter muito cuidado, né? E aqui, novamente, aquela mesma paciente, né, com um processo inflamatório importante, essa lesão quase que ulcerando, né? E a resposta do corticoide aqui depois de 15 dias. Tá? O corticoide é um medicamento que é muito importante, mas que a gente precisa ter muito cuidado quando usa, né? Porque o corticoide, o Ministério da Saúde, por exemplo, ele tem não existe uma receita de bolo para isso, tá? Mas como a gente está conversando com atenção básica, essa seria a orientação, vamos dizer assim, mais simplificada que eu faria. A gente começa, em média, com uma dose de 60 miligramas, mas essa dose precisa ser de 1 miligrama por quilo. Se for uma pessoa de 80 quilos, eu vou precisar começar com 80 miligramas. Mas, em média, a gente consegue começar com 60 miligramas e diminuir a cada 15 dias. Então, aqui diminuiu de 60 para 50, de 50 para 40, de 40 para 30. Quando eu chego na metade da dose inicial, ou seja, nesse caso aqui, quando eu chego em 30 miligramas, eu começo a diminuir mais lentamente. Então, em vez de diminuir a cada 15 dias, eu vou diminuir a cada mês. E quando eu chego nessas doses mais baixinhas, 10 miligramas, 5 miligramas, eu passo a diminuir a cada 60 dias. Então, esse é um esquema de corticoide que eu estou tratando o paciente durante 10 meses, mas nesses 10 meses eu fiz 6 meses com dose de 20 miligramas ou menos. Tá? Então, isso aqui é muito mais seguro do que, às vezes, a pessoa tem medo de começar com 60 miligramas, começa com 40 e não consegue sair daqueles 40 nunca, né? Porque essa ação da prednisona, a gente considera uma dose imunossupressora, essa dose de 1 miligrama por quilo. Então, é como se eu tivesse que fazer essa dose alta para bloquear aquela resposta imune, para bloquear a reação, né? Quando eu uso uma dose de 40 miligramas numa pessoa de 60 quilos, eu estou usando uma dose anti-inflamatória. Então, aquilo vai melhorar? Vai, mas eu não bloqueio a resposta. Assim que eu diminuir de 40 para 30, quando eu chegar no máximo em 20, vai voltar. Entende? Então, esse seria assim, um esquema, mais ou menos, que eu uso na minha prática. Né? Tem que lembrar que o corticoide é excelente, né? Mas que ele está cheio de efeitos colaterais. Né? A hipertensão, hirsutismo, insuficiência adrenal, osteoporose, gastrite, úlcera, estria, catarata, imunodepressão. Então, há uma série de coisas que a gente precisa vigiar, né? A diabetes, né? Então, a gente precisa usar o corticoide no paciente de hanseníase, mas a gente não pode deixar esse corticoide na mão dele. Às vezes, o paciente fica tomando corticoide por anos porque ele sente uma dor crônica, né? O corticoide, ele melhora a dor, mas ele não é analgésico. Então, não justifica a pessoa ficar tomando corticoide por anos, né? E aqui o outro tipo de reação, que é a reação tipo 2, ou eritema nodoso ansênico. Nesse caso aqui, a gente tem uma melhora da imunidade humoral. E ela se caracteriza pelo surgimento de nódulos e por sintomas sistêmicos. Então, são pessoas que apresentam, além dos nódulos, febre, dor articular, mialgia. Então, são pacientes que vêm, assim, verdadeiramente doentes, né? Já tive paciente de vir numa cadeira de roda por causa da artralgia, né?
Então, é um quadro diferente, porque quando a gente está falando de reação tipo 1 e a imunidade é celular, a gente vai ter aquela inflamação localizada. Quando eu estou falando de reação tipo 2, que é uma melhora da imunidade humoral, vai haver uma grande produção de anticorpos. E esses anticorpos circulam, né? Então, eles vão afetar diversos órgãos e tecidos. Esses nódulos, eles são subcutâneos. Quando a gente olha para cá, está vendo uma manchinha vermelha, mas quando a gente palpa, vê que no subcutâneo está lá o nódulo do eritema nodoso. Às vezes, esses nódulos eles tendem a ulcerar, como a gente está vendo aqui nessa lesão, né? Drenando um pouco de material fluido. E, às vezes, a gente tem grandes ulcerações. Então, aqui é o eritema nodoso necrótico, né? E, mais uma vez, o corticoide aí salvando a nossa vida, né? Então, por isso que o corticoide é um medicamento tão importante na hanseníase, né? O eritema nodoso a gente trata com a talidomida, exceto quando a gente tem esses quadros mais graves, né? Quando a gente tem a necrose das lesões, quando a gente tem inflamação do testículo, do olho ou do nervo, a neurite, aí a gente trata com o corticoide. Mas a talidomida é uma droga que é bastante segura, exceto pelo seu risco de provocar o nascimento de crianças deficientes, né? Sem braço, sem perna, que é um risco gravíssimo. Então, por isso que ela só é prescrita em unidades de referência, onde você tem um farmacêutico e onde você tem um médico cadastrado, né? Geralmente, o eritema nodoso ele tem uma evolução longa também, né? Eu diria para vocês que ele dura pelo menos 6 meses. Então, esse é o tempo mínimo, talvez, que o paciente precise tomar talidomida. Muitos pacientes ficam tendo eritema nodoso mesmo depois da alta, né? Porque ali ele tem bacilos mortos e esses bacilos, mesmo mortos, eles também estimulam a imunidade. E aqui a gente tem as consequências da hanseníase não diagnosticada e das reações mal conduzidas. Então, é especialmente contra isso que a gente tem que lutar, né? As principais ações de hanseníase, certamente a principal ação é o diagnóstico precoce, né? Então, a gente tem que estar atento para a população com maior risco. Essa população são os comunicantes, sem sombra de dúvida. Então, sempre que a gente tem um caso de hanseníase, a gente precisa examinar as pessoas que convivem com aquele paciente. É nesse momento que a gente tem a oportunidade de descobrir aquelas lesões mais iniciais. Lembrando que, se o comunicante estiver sadio, ele recebe a vacina BCG, que aumenta a imunidade. Ela não é específica para a hanseníase, mas estimula a imunidade celular. Agora, a gente tem que examinar a pessoa antes, porque se a pessoa tiver hanseníase, não for diagnosticada e tomar a BCG, ele vai desenvolver uma reação tipo 1, exatamente pelo aumento da imunidade celular. Então, a nossa conduta é fazer o exame dermatoneurológico, se não tem lesões suspeitas, aí sim fazer a BCG. Um outro conceito que a gente tem que ter muito claro é a população de área endêmica. Então, a gente sabe que a hanseníase é uma doença que, em algumas áreas, ela é muito mais frequente, né? E, geralmente, a gente está falando aí de áreas com menores condições socioeconômicas, né? Geralmente porque você tem um aglomerado populacional, você tem 10 pessoas morando numa casa que tem 2 cômodos, né? Uma cama embaixo do enredo em cima, vocês sabem disso, né? Alimentação inadequada, as casas não são ventiladas. Então, a gente tem essa população e aí a gente começa a ver pipocar casos de hanseníase naquelas áreas, né? E a gente deve sempre lembrar de hanseníase quando a gente está diante de um paciente que tem uma doença de pele que não está melhorando com os tratamentos convencionais. Então, é comum a gente ver paciente que já foi tratado para sífilis, né, para alergia, é muito comum, né? Vou mostrar alguns casos aqui, né? Quando a gente está buscando casos de hanseníase, a gente deve valorizar as queixas neurológicas, né? São as queixas de dormência, fisgada, sensação de formigamento, né? Lembrando que isso pode estar nas lesões da pele, isso pode estar em áreas da pele sem lesões, e isso pode estar nas mãos e nos pés. Então, algumas estratégias que a gente usa para fazer busca é exatamente conhecer essas áreas endêmicas e fazer buscas específicas. Então, aqui, por exemplo, é um trabalho que a gente fez no município de Mossoró, foram mapeados os casos de hanseníase do município,
a gente viu que tinham essas áreas com maiores concentrações e a gente, então, fez as campanhas exatamente naquelas áreas, não é, com a descoberta de um grande número de casos, né? Aqui é um outro município, é o município de Espírito Santo, é um município que também tem muito caso. Quando a gente fez o mapeamento dos casos lá, viu que também tem uma concentração de casos. Então, é claro que num município desse, a gente deve concentrar as nossas ações de busca nessa região. Nessa região, todo mundo é comunicante, né? Todo mundo está muito próximo de um caso de hanseníase, né? Então, nessas ações de busca que a gente faz, intensificar as ações de busca, né? Geralmente nos municípios, a gente sabe de onde esses casos estão vindo, né? Então, a gente deve concentrar nossa energia. E nessas ações de busca, a gente tem a possibilidade de descobrir esses casos mais iniciais, né? Então, aqui são 4 crianças, todas comunicantes de hanseníase. Então, a gente só valoriza essas lesões mais discretas realmente quando a gente está com um olhar voltado para esse diagnóstico, né? Aqui também lesões iniciais, né? Também são comunicantes, né? Forma indeterminada. Aqui foi um trabalho que nós fizemos de busca de casos em escolas. Então, essas são estratégias também que são importantes serem feitas, né? A gente também teve a oportunidade de descobrir alguns casos com lesões bastante iniciais, né? Lembrar que essas lesões, elas às vezes, elas não incomodam o paciente, né? Não coçam, não ardem, não doem, né? Mas a gente já está vendo aqui uma mancha clara que está formando um bordo. Então, isso aqui é uma hanseníase indeterminada que está polarizando para a forma tuberculoide. Aqui um outro caso, essa paciente tinha essa lesão bastante dormente, já tinha ido a várias consultas sem o diagnóstico. Quando a gente faz um teste de sensibilidade, essa sensibilidade na lesão é claramente comprometida, né? Então, fechou o diagnóstico clínico. Essa era uma comunicante, veio com essas manchas, umas manchas pouco evidentes, né? Quando a gente examinou o resto do corpo, ela tinha umas manchinhas nas pernas, não tinha nada em outras áreas, mas já tinha uma baciloscopia positiva. Então, a hanseníase, ela é essa doença traiçoeira, né? Aquelas manchinhas discretas, muitas vezes já estão cheias de bacilo. E é assim que a doença vai se transmitindo, né? Aqui um outro comunicante chegou para exame, só tinha essa lesão no joelho, uma lesão infiltrada, né? Aqui está o diagrama corporal dele, mostrando que só tinha essa placa no joelho, ele não tinha mais nada na pele, e quando a gente fez uma baciloscopia, ela estava positiva e com índice muito alto. 6 cruzes, que é o índice máximo aqui naquela lesão do joelho. Então, assim, se a gente não diagnostica esses casos, eles, primeiro, vão sair eliminando bacilo por aí, e segundo, eles vão se incapacitar lá na frente, né? Lembrar de hanseníase quando a gente está pensando em outras doenças e que não melhoram, né? Aqui, por exemplo, é um caso de sífilis. É uma sífilis nodular. Aqui é um caso de hanseníase. Então, é um diagnóstico diferencial importante. Se eu trato esse paciente de sífilis com penicilina benzatina e ele não cura, aí eu tenho que estar alerta para um outro diagnóstico, e entre eles, hanseníase é dos primeiros, né? Essas duas doenças, sífilis e hanseníase, são conhecidas como as grandes simuladoras, porque elas simulam várias outras. Aqui eu tenho uma micose superficial e uma hanseníase tuberculose. Então, se é um paciente que eu abri, chega com a micose, tratei com está tomando cetoconazol e as lesões não regrediram, vamos sempre lembrar que é uma implantada num paciente com diabetes e num paciente com hanseníase, tá? Então, quando eu tenho neuropatia periférica, eu tenho obrigatoriamente que investigar diabetes, alcoolismo, hanseníase. Essa doença tem que entrar no nosso elenco de doenças prioritárias, né? Aqui é uma criança com um sinal, é um nevo hipocrônico, já tinha nascido com ele, e aqui é um caso de hanseníase que eu mostrei para vocês no comunicante, né?
Então, se esse paciente é um comunicante, vamos fazer o teste de sensibilidade. Não tem problema nenhum. A gente vai ver que a sensibilidade é normal. Mas é nesse diagnóstico diferencial que eu posso chegar num caso de hanseníase indeterminada. Granular é uma doença relativamente comum, forma lesões em placas com os bordos nítidos, que parece muito com o caso de hanseníase tuberculose. O teste de sensibilidade fecha esse diagnóstico claramente. E as alergias, né? Então, a gente vê muito... Foi a internet dele, realmente sumiu aqui para mim também. E ele não falou nada ainda no WhatsApp, vamos guardar mais um pouquinho. Não aparece, eu acho que a maioria já viu, mas eu acho que tem mais pessoas na sala do que assinaram a frequência, certo? Eu coloquei no chat já algumas vezes o link com a frequência. Peço que vocês assinem, porque aí fica sendo uma forma de contato para a gente enviar, né, posteriormente, material, enfim. Conseguiu voltar? Olha, eu nem percebi que eu caí. Eu continuei Pois falando caiu, faz até uns 5 terminar a apresentação. minutinhos. Faz quanto? Faz quanto tempo, Wilson? Faz uns 5 minutinhos. Ah, graças a Deus. Pensei que fazia Não, meia hora que eu estava falando toda, aqui. não. Faz uns 5 minutos. Qual foi a última coisa que vocês ouviram, então? Bom dia, ele estava falando do diagnóstico diferencial, estava mostrando as lesões causadas por fungo e as de hanseníase. Aí ele ia para as dermatites. Eu vou retomar. Foram 2 ou 3 slides, gente. Não foi, graças a Deus, não foi tão catastrófico, não. Só um instantinho que eu vou tentar projetar aqui de novo, tá? Pronto? Não. Pronto, carregou, está na tela. A parte de falência terapêutica. Bom, gente, então, só para voltar àquele caso, né, que a gente estava falando sobre a pigmentação da clofazimina. Então, está aqui o paciente no momento da alta e está aqui ele 1 ano depois que tinha parado o remédio, tá? Então, vejam que o clareamento, depois de 1 ano, ele já é quase que total, né? Alguém que tinha perguntado quanto tempo. E está aqui aquela foto que eu mostrei 6 anos depois, tá? Mas essa foto de 6 anos foi porque eu encontrei ele por acaso, eu acompanhei ele até aqui mesmo. Então, depois de 1 ano, ele estava muito satisfeito e tudo, e a gente interrompeu, tá? Quer dizer, o medicamento interrompeu no 12º mês, né? Só para mostrar o clareamento aqui 1 ano depois que tinha parado. Muito bem, então eu tinha falado sobre a tínia, né? Sobre a micose superficial. O mal perfurante é um diagnóstico diferencial importante, então aqui é um caso de diabetes com mal perfurante, aqui é um caso de hanseníase. Então, sempre que a gente tem neuropatia periférica, né? Com dormência, né, com alteração de sensibilidade. A gente deve lembrar do mal... desculpem, é porque está tocando um telefone, está me desconcentrando aqui. Mas a gente deve investigar diabetes, alcoolismo, e deve investigar hanseníase, né, tem que entrar no nosso diagnóstico diferencial, né? Bom, e a gente tem aqui as outras lesões hipocrômicas da pele, né? Então, eu tenho aqui um nevo hipocrômico, né? Então, é uma lesão que está presente desde o nascimento, e eu tenho aqui um caso de hanseníase, né? Então, lembrar que quando a gente está examinando comunicante, qualquer lesão hipocrômica deve ser testada, né? O granuloma anular, que é uma lesão muito comum, né? Relativamente comum, eu diria, mas que forma lesões em placa, né? E aqui eu tenho um caso de hanseníase também com a lesão anestésica, né? E os casos de alergia, né? Que são os mais frequentemente confundidos, né? Então, é muito frequente a gente ver paciente com hanseníase de Moffatt tomando medicação para alergia. Lembrar que a alergia é um quadro agudo, surge do dia para o outro, coça muito, as lesões às vezes desaparecem, voltam a aparecer, e na hanseníase a gente tem essa evolução crônica, né? Agora, lembrar sempre de que se eu tenho um paciente que eu estou pensando que é alergia e que não melhora com os tratamentos convencionais, né, eu devo pensar na hanseníase. O teste, 2 perguntas que são essenciais, né? Se a pessoa tem dormência em alguma área da pele ou em lesão da pele, né? Ou se tem dormência nas mãos e nos pés. E aqui, falando sobre o Rio Grande do Norte, né, a gente vê que é um município bastante preocupante, né, porque tem
a gente vê aqui o número de casos, né, na década de 80, na década de 90 e nos anos 2000, a gente vê que vai aumentando o número de casos, né? E também a concentração das taxas, né? Então, hoje nós temos pacientes registrados em todos os municípios do estado, né? E, infelizmente, né, uma coisa que preocupa a gente é exatamente o grau de incapacidade. Então, um alto percentual de casos aqui do Rio Grande do Norte, eles são diagnosticados já com incapacidades físicas irreversíveis, né? Então, por isso que nós temos que nos esforçar realmente para essa busca ativa, tá? Então, o Ministério da Saúde definiu essa semana, essa próxima semana, né, como uma semana de ação de busca, né, de pacientes, para intensificar o diagnóstico da hanseníase. Então, a gente espera que todos os municípios façam ações de busca. Então, vamos procurar casos naquelas áreas onde a gente sabe que a hanseníase é mais comum dentro do município, identificar aquelas pessoas que já tiveram hanseníase e verificar se todos os comunicantes foram examinados ou se no meio que aquela pessoa convive não apareceu ninguém com mancha, fazer o teste de sensibilidade dessas manchas, né? A gente espera ter um espaço na imprensa para divulgar esses exames, né? A gente vai ter uma demanda da população buscando as unidades de saúde, então cada unidade deve se organizar para absorver essa demanda na medida do possível, fazer uma triagem, né? E se são lesões de pele com alteração de sensibilidade, isso fecha o diagnóstico, né? Nós vamos ter atendimento assim de casos duvidosos, né? Tanto em Natal quanto em Mossoró, né? Então nós vamos ter casos, vamos ter atendimento no Instituto de Medicina Tropical em Natal, né? Que é onde hoje funciona o centro de referência do nosso ambulatório de hanseníase. O prédio foi construído ao lado do Hospital Giseuda Trigueiro, né? Ele é integrado ao Hospital Giseuda Trigueiro, e lá nós vamos ter o atendimento no dia 21, que é a sexta-feira, de 8 ao meio-dia, mas as pessoas devem ser orientadas a chegar de 8 às 10, né, no máximo 11, para dar tempo de serem atendidas, senão não dá tempo, né? E em Mossoró vai ser no PAN do Bom Jardim. Então, nós vamos ter esses dois locais fazendo atendimento dos casos duvidosos. Mas a gente espera que durante a semana vocês façam essa busca nas unidades e, se fecharem o caso na unidade, não precisa ser encaminhado para esse dia, né? Então, os municípios mais próximos de Natal podem encaminhar esses casos duvidosos para Natal, os municípios mais próximos de Mossoró podem encaminhar esses casos duvidosos para Mossoró. Então, acho que é isso. Muito obrigado, desculpe pelos atropelos, né? Mas acho que deu para dar o recado, tá bom? Acho que o Wilker deve ter uma fala, não é, sobre a semana. Sim, tem uns questionamentos que foram deixados aqui, mas de antemão eu já quero agradecer ao doutor Maurício mais uma vez por estar nos ajudando nesse movimento, né? Eu acho que é sempre muito positivo. Uma pena que a gente não conseguiu, né, que todo mundo pudesse participar, muitas pessoas realmente tentaram, mas fomos pegos de surpresa, né, com esse limite de participantes, porque é uma conta paga, então a gente achou que realmente fosse liberado o número de participantes, mas enfim, só foi liberado então a gravação e o tempo, né? E agradecer a vocês que participaram até agora, né? Essa atividade, a gente está, apesar das grandes dificuldades que a gente está tendo, né, nesse período tanto de pandemia, agora de influenza, enfim, a gente sabe das dificuldades que todos estão tendo, mas mesmo assim a gente está conseguindo, né, ter a adesão assim, de muitos municípios, a gente tem tido feedback, né? Já desde setembro, na verdade, a gente fez uma capacitação com os municípios prioritários, até coloquei aí o link no chat, mas acredito que já esteja circulando aí para vocês uma capacitação, um vídeo está no YouTube que o doutor Maurício fez, para capacitar também os agentes comunitários de saúde, né, que vão fazer essa busca ativa desses casos, né, suspeitos nos seus territórios, e aí a participação de vocês nesse momento, porque eles vão procurar e aí tem que, né, ser encaminhada à unidade para que vocês possam aí também tentar aí fechar esse diagnóstico, e como o doutor Maurício bem colocou, no caso de dúvidas, a gente vai ter esses dois locais, né? Lá no IMT, no ambulatório do Giseuda,
e no Bom Jardim, lá em Mossoró. Que algumas pessoas tinham colocado uns questionamentos. Deixa eu só abrir a piada aqui. Deixa eu ver. Alguém tinha colocado assim, se é obrigatório, né, ser sensibilidade, né, eu acredito que quis dizer, não, acho que era na hora que estava apresentando as lesões, né, ela perguntou se era obrigatório ser sem essa sensibilidade. Alguém colocou também se consegue fechar esse diagnóstico em uma criança de 1 ano, né, um ano muito... É muito raro a gente ter hanseníase com 1 ano de idade. Existem alguns casos descritos na literatura, mas eles realmente são muito, muito raros, né? Para a gente ter uma criança com 1 ano de idade, a gente deve ter ou o pai ou a mãe como um vichoviano dentro de casa, né? Então, eu diria que essa, ao invés de se preocupar com a mancha da criança, é buscar se ele convive com alguém de hanseníase, né? Perguntas aqui no chat, né? O Instituto de Medicina Tropical, ele está ao lado do Hospital Giseuda Trigueiro, em Natal. Entre o Giseuda Trigueiro e o Laboratório Central, a gente tem o Instituto de Medicina Tropical. A pessoa deve chegar e deve dizer que foi para a campanha de hanseníase, tá bem? Após o início da poliquimioterapia, com quantos dias a doença deixa de ser transmissível, Geralmente, né, a partir de 15 dias, a gente já não tem bacilo viável, tá? Então, por isso, não é necessário separar nenhum instrumento de uso pessoal, não é necessário a pessoa se isolar de trabalho. Tá? Então, geralmente, com 15 dias. Em que situações devemos encaminhar o paciente com diagnóstico de hanseníase para o especialista? E no caso de contactante sem lesão... Pode falar, doutor. Não, pode completar. Pode ver mais uma, porque foi a mesma pessoa, ela colocou a listinha. No caso dos contactantes sem lesão, eles deverão receber a BCG mesmo tendo sido vacinado no primeiro mês de vida. Sim. E aí, para iniciar o tratamento, precisa da baciloscopia ou apenas o diagnóstico clínico já pode iniciar? Gente, veja bem, a segunda foi BCG, em que situações a primeira, geralmente tem um caso duvidoso, não conseguir fechar na atenção básica, né? Lembrando que vocês podem pedir a baciloscopia direto do laboratório central, tá certo? Então, não é preciso passar pelo Giseuda para pedir a baciloscopia. Vocês podem pedir o paciente direto do laboratório central. Se vier positiva, já fecha o diagnóstico, né? Então, casos duvidosos, as reações ansênicas de difícil controle, né? Principalmente aquelas que têm o eritropoietina, existe um acesso, existe uma dificuldade para o acesso à talidomida, né? Então, ainda qualquer outra coisa que precisa melhorar, né? E no caso do baciloscopia para fechar diagnóstico, pelo amor de Deus, a baciloscopia só é positiva nos multibacilares. Eu disse várias vezes durante a aula. O diagnóstico do pulso bacilar é só clínico. Eu acho que caiu. Deixa eu ver se ele volta. Mas só reforçando o que ele colocou com relação à baciloscopia, como ele bem colocou, pessoal, a baciloscopia, ela, dando positiva, só mostra que o paciente é multibacilar. Pacientes paucibacilares, eles não dão positivo na baciloscopia. Então, o diagnóstico ele é clínico. Então, não precisa do resultado positivo para você fechar esse diagnóstico de hanseníase. Deixa eu só ver aqui o que ele está falando no WhatsApp. Pronto, ele disse que perdeu a conexão dele no computador, mas vamos lá, vamos fechar. Deixa eu ver se eu consigo fechar com vocês essas dúvidas. Então, com relação à baciloscopia, é isso. A dúvida com relação à BCG é o seguinte: os contactantes dos pacientes positivos, os pacientes que têm hanseníase, eles vão tomar uma dose de reforço para BCG. Exceto as crianças menores de 1 ano, né, não precisa, elas tomaram já a vacina, certo? Mas passou disso, quem tiver uma cicatriz, eles podem tomar e devem tomar a vacina BCG. Só reforçando, ela não é específica, né, para a hanseníase, mas ela
estimula as defesas do organismo do paciente, e aí por isso que é indicado essa dose de reforço. Qual era a outra dúvida? Deixa eu ver aqui. Sim, os casos que devem encaminhar, que ele colocou, mas como cortou muito, né? São aqueles casos que tiverem realmente dúvidas, né? Para fechar esse diagnóstico, vocês podem encaminhar para referência, ou os casos que estejam em reação, pacientes com reação, suspeita de recidível, então é aquele paciente que já teve, já fez tratamento, e aí passou aí os 5 anos e de repente ele está, né, novamente com sintomas, vocês podem encaminhar também para referência. E aí a gente quer agradecer, né? Se tiver mais algum questionamento, podem abrir também o microfone, falar, até a gente encerrar, a gente pode ir tirando essas dúvidas. O doutor Maurício disse que não está conseguindo acessar novamente, mas a gente vai encerrar por aqui, pelo menos a parte dele já foi fechada. Com relação ao vídeo, assim que terminar aqui a reunião, eu vou tentar já acessar o vídeo, e aí assim que eu conseguir, eu disponibilizo, como na frequência vocês colocaram o e-mail, eu tento mandar o link também para o e-mail, né, com a gravação, e aí nos grupos também eu vou, né, divulgar aí. Não sei se hoje a gente consegue... Opa, cai, né, do celular. Não sei se hoje a gente consegue fechar essa gravação e fazer o upload para encaminhar para vocês. Mas assim que possível a gente manda. Mas de antemão, esse link que eu mandei aí, se vocês já não tiveram acesso, vocês vejam, que foi uma gravação de uma videoaula que o doutor Maurício fez para os agentes de saúde. Está uma aula muito boa também. Vocês podem ver que vai ser bem importante para os agentes. Eles estão sendo estimulados a fazer essa busca ativa, e aí vocês trabalhar junto com eles nessa semana, né, de alguma forma, e aí esses casos que forem duvidosos, vocês têm esses 2 locais, né, que é o PAN de Bom Jardim, lá em Mossoró, e o ambulatório do Giseuda, no Instituto de Medicina Tropical, ambos no dia 21 pela manhã, né, que vai estar aberto para essa demanda espontânea, ou referenciada, claro, se vocês já fizerem esse atendimento, já ficar com dúvidas, já podem também referenciar, certo? Oi, bom dia, aqui é a Alicia. Oi, Alicia, bom dia. Tudo bem, eu sou nova aqui na área, porque eu assumi no meio de dezembro, em Jandaíra, mas excelente a capacitação, viu? Eu sempre que tiver, pode me colocar. Com certeza, a gente pede desculpas pelos contratempos, né? Normalmente a gente faz mais organizadinho, mas a coisa tranquilo. Acontece, né? Às vezes tecnologia. Exatamente, as tecnologias. Mas assim, eu fiquei muito feliz com a participação. A gente teve o tempo inteiro, praticamente 100 pessoas na sala. Isso mesmo. Deixa eu ver. Pronto, eu estou me apresentando, né? Desde já, estou na zona rural, certo? PSF3 lá, de Jandaíra. E mal cheguei, eu já disse ao pessoal, ei, tem caso de hanseníase aqui, de tuberculose, porque eu já trabalhei 4 anos em outro município, né? Então a gente já sabe mais ou menos como é que deve começar a se preocupar busca, com os casos da área, né? Exatamente, fazer essa busca. Alguém colocou aqui, né? Um paciente diagnosticado com apenas uma lesão e depois de 2 ou 3 meses de tratamento, são observadas outras lesões. É necessário estender o tratamento e reclassificar como multibacilar? Essa reclassificação ela pode acontecer. Inclusive, por exemplo, hoje fica muito mais fácil porque o tratamento, né, como bem o doutor Maurício colocou, o tratamento do paucibacilar e do multibacilar, hoje ele é o mesmo, certo? Ele usa as 3 drogas, a poliquimioterapia é a mesma. O que diferencia é o tempo de tratamento. Então, o paciente paucibacilar, ele faz o tratamento por 6 meses, o paciente multibacilar, ele faz o tratamento por 12 meses. Se nesse meio aí vamos supor, paciente, você fez lá o diagnóstico clínico, ele inicia o tratamento, aí você encaminha ele para fazer a baciloscopia, e aí nesse meio do caminho ele já começou o tratamento, recebe o resultado dessa baciloscopia positiva. Um paciente que dá a baciloscopia positiva é porque ele é multibacilar. O que vai acontecer? Ele vai ser reclassificado como multibacilar e estender para os 12 meses de tratamento. Durante o início, quando o paciente inicia o tratamento, às vezes acontece isso de achar que as lesões estão aumentando. A gente tem a clofazimina, né, no esquema de poliquimioterapia, que ela dá um tom mais escuro na pele. E aí, muitas vezes, lesões que não estavam evidentes, elas aparecem mais. Né? Não necessariamente quer dizer que o paciente
multibacilar. O paciente paucibacilar também vai ter essa questão, agora ele usa essa clofazimina. E aí a gente tem que lembrar que normalmente até 5 lesões a gente classifica como paucibacilar. Se de repente ele iniciou o tratamento e aí você vê um monte de outras lesões, aí o que você pode encaminhar realmente ele fazer essa baciloscopia, porque aí ela dando positiva vai ficar, né, vai ficar evidente que é um caso de paciente multibacilar. E aí ele reclassifica e estende o tempo de tratamento. Ok? Mais alguma outra dúvida, pessoal? Se não, eu agradeço a todos pela participação. No início a gente começou tão atropelado que eu nem me apresentei direito, né? Foi tudo muito eu, no telefone, no computador e tentando resolver essa questão aqui da sala, mas eu sou o Wilka, eu sou enfermeira, sou responsável pelo programa de hanseníase aqui na CESAP. Vou colocar aqui o e-mail, cesap@gmail.com. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Vocês têm também nas regionais, em todas as regionais, tem uma pessoa que também é responsável pelo programa de hanseníase, e aí ela tem contato direto também comigo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com elas, e aí elas repassam qualquer dúvida. E conto com vocês agora, ainda tentar, apesar das dificuldades, movimentar esse mês de janeiro, né? Lembrar que é um mês alusivo à hanseníase. Divulguem para os agentes de saúde esse vídeo com essa videoaula. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Oi, pode falar, senhora. Com relação ao encaminhamento de pacientes, quem faz parte da 4ª regional, no caso, para Natal, encaminha para Natal? Isso. Na verdade, a referência do Estado como um todo é o Giseuda. O UOL também atende casos de hanseníase, né, referenciados também. Eles também têm, agora com a menor quantidade, e hoje quem atende a maior quantidade realmente é o Giseuda. A unidade de Mossoró, que é o Plano Bom Jardim, na verdade ela é municipal, então ela não atende a região inteira, ela atende só o município de Mossoró. Nesse período de campanha, nesse dia, né, que a gente vai estar aberto para esses casos da campanha, mesmo por causa do Janeiro Roxo, eles vão estar atendendo essa demanda espontânea. Mas, para o estado inteiro, a nossa unidade de referência é o Hospital Giseuda Tregueiro, certo? Que é um ambulatório do Giseuda que funciona hoje no Instituto de Medicina Tropical, que é vizinho, é anexo. É um ao lado do outro. O anexo do IMT, o ambulatório do Giseuda está funcionando lá. Acho que ficaram agora todos em silêncio, então é isso. Então, agradeço a participação de vocês. Tá aí os contatos, e aí qualquer coisa a gente vai conversando, ok? Muito obrigada, e vamos lá, tentar trabalhar nos nossos territórios aí a demanda de hanseníase. Um abraço a todos, e obrigada pela participação.